que é inflamação? A inflamação, na verdade, nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso organismo, onde o nosso sistema imune ou sistema imunológico é direcionado para uma determinada parte do corpo, e as células imunológicas, as células brancas, né, que a gente chama também de células inflamatórias, tudo, elas vão até lá para promover uma recuperação de alguma área que está sendo atacada, danificada por algum ente. E esse ente pode ser vírus, pode ser bactérias, podem ser fungos, outros micro-organismos, né, na forma de infecções, mas pode ser um trauma também, um trauma controlado, como um trauma cirúrgico, que ele é controlado, né, ele é feito sob controle, é uma incisão feita de propósito, ou um trauma mesmo causado por um acidente, onde a pessoa se machuca e bate de forma aleatória, enfim, uma queimadura, por exemplo. Então, a inflamação, em princípio, ela é um mecanismo de defesa e reparo. Então, essas células inflamatórias vão até aquela região que foi atacada para defender de um ataque externo que possa estar ocorrendo, limpar aquela área de algum tecido morto que tenha sido gerado pelo trauma, né? Pode ter morrido alguma parte do corpo, uma parte que foi arrancada, ou mesmo trauma onde que aquele tecido tenha morrido. Ela tem que fazer a limpeza e o restauro, a cicatrização daquela área. Então, a inflamação, em princípio, é um processo salutar. Doutor Cristiano, qual a diferença de uma inflamação, que você acabou de explicar, por uma inflamação quando a gente fala que uma pessoa está inflamada devido ao sobrepeso e obesidade? Qual a diferença dessas duas inflamações? Ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A inflamação, como eu falei, em princípio é um mecanismo de restauro do equilíbrio, de reparo, cicatrização de uma área que está sendo atacada. Então, por exemplo, uma pessoa que pega uma pneumonia, ela precisa da inflamação para combater a pneumonia, matar aquelas bactérias e, por fim, restaurar o tecido que foi atacado. Isso é bom, essa inflamação ela é útil, ela é importante. Quando eu bato, né, eu caio e bato meu joelho no chão, ele vai inflamar. Por quê? Porque eu machuquei aquela região, então ela precisa ser reparada, restaurada, aquele tecido que está morto precisa ser limpado e posteriormente restaurado. Isso tudo é um processo inflamatório quando ele está funcionando bem. O problema é quando há um desequilíbrio nesse processo inflamatório, nesse mecanismo inflamatório. Então nós temos duas forças aí orgânicas, vamos dizer assim, quando a gente está inflamado. Existem forças que induzem a inflamação e existem forças que diminuem a inflamação, são anti-inflamatórias. Então, forças pró-inflamatórias e forças anti-inflamatórias. Elas normalmente ficam em equilíbrio. Quando a gente está com alguma inflamação, as pró-inflamatórias assumem preponderância, assumem a liderança e depois, ao longo do processo de inflamação, as anti-inflamatórias vão assumindo o controle e trazendo o corpo para o estado de equilíbrio original, onde ele não estava inflamado. Só que quando se trata de uma doença inflamatória crônica, e aí agora nós vamos trazer para o nosso tema central, que é a obesidade e o sobrepeso, isso não acontece, essa balança de ida e volta, né? Então o que acontece inicialmente, o indivíduo ele começa a acumular células de gordura. Então, o indivíduo que está obeso ou sobrepeso, normalmente ele já tem mais células gordurosas e essas células estão maiores, elas estão mais sobrecarregadas com gordura, que está na sua maior parte na forma de triglicérides ou triglicerídeos. Então, esse indivíduo tem um maior número de células adiposas, que a gente fala, que são células de gordura, né, acumuladoras de gordura, principalmente células adiposas brancas. Células brancas predominam nas pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, né? Então, elas têm um número maior dessas células, e essas células estão abarrotadas de gordura, estão grandes, cheias de gordura, né, empacotando muita gordura. E isso promove, naturalmente, a eliminação de substâncias por parte dessas células, que agem como se fossem hormônios, que a gente chama de citocinas inflamatórias. Então, são como se fossem hormônios que ativam o processo inflamatório. Só que eles ativam o processo inflamatório, mas não desativam. Então, existe um excesso de substâncias
pró-inflamatórias, mas não existe depois o contrapeso das substâncias anti-inflamatórias, o processo não se resolve. Então, essas células gordurosas brancas ficam lançando na circulação o tempo inteiro substâncias que induzem a inflamação e não tem um contraponto disso. Esse indivíduo começa a desenvolver um quadro inflamatório crônico, que está associado à obesidade, tanto quanto causa, como como efeito. A inflamação crônica promove a obesidade e a obesidade promove a inflamação crônica. Pronto, está feito o ciclo vicioso aí, que se não for interrompido, vai levar esse indivíduo a um ganho de peso progressivo na forma de gordura acumulada, e aí principalmente na região abdominal, embora possa acontecer em outras partes do corpo, como nas coxas, na região das nádegas, no quadril, mas principalmente na região de tronco e abdômen, e esse indivíduo vai gerando cada vez mais inflamação, e a inflamação vai promovendo diversas doenças crônicas, gravíssimas, como câncer, né? Muitos cânceres são oriundos de quadros inflamatórios crônicos, né? Então, o câncer de pâncreas, o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de intestino, que são os mais comuns. E, ao mesmo tempo, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame, que também são doenças inflamatórias, onde a camada interna das artérias fica inflamada. A culpa da obstrução das artérias não é do colesterol. A culpa da obstrução das artérias é da inflamação crônica que acomete essa camada interna das artérias, que nós chamamos de endotélio. Essa inflamação vai promover as placas e vai aumentar a coagulabilidade do sangue, ou seja, o pessoal aí mais popularmente conhece, o sangue fica mais grosso. E esse sangue mais grosso é um sangue que coagula mais fácil, e aí ele entope e forma um trombo, que nada mais é do que um coágulo dentro da corrente sanguínea, que vai entupir ou as artérias, uma das artérias coronárias, causando o infarto, ou uma das artérias cerebrais, causando o famoso derrame ou AVC. Interessante, hein, doutor Cristiano? Olha só como tem relação, né? E é um ciclo, né? Um leva ao outro. A obesidade é definida aí, né, como um acúmulo excessivo dessa gordura corporal, em um nível capaz de acabar com a sua saúde, né? Quando ela é acompanhada de um estilo de vida nada saudável, né? Você pode desenvolver aí várias doenças, como hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alterado, problemas respiratórios. E a obesidade é um estado de inflamação, né, de baixo grau e persistente também, né? Esse quadro de obesidade que fica assim muitos anos com a pessoa, né, contínuo, juntamente com essa inflamação de baixo grau persistente, leva a pessoa a ter todas as doenças associadas à obesidade. Então, muitas vezes, durante a vida, ela desenvolve um diabetes tipo 2, um colesterol alterado, uma hipertensão, como consequência dessa inflamação, né? E juntamente com a obesidade, que é persistente. Os sintomas de uma pessoa que está com essa inflamação de baixo grau persistente, né, é a pessoa se sentir cansada, indisposta, dormir mal, ter insônia, a pessoa ganha peso com facilidade, dificuldade de emagrecimento, ganho de peso principalmente na região do abdômen. Então, essa pessoa, ela está com uma inflamação causada aí por esse sobrepeso e obesidade. Se ela não trata esse sobrepeso, se ela não reduz a quantidade de gordura do seu corpo que está acumulada, ela não reduz essa inflamação, e não reduzindo a inflamação, ela não melhora esses sintomas que às vezes as pessoas pensam que é rotina. Eu tô cansada porque eu tô trabalhando muito, ou porque eu tô com muito estresse, mas muitas vezes é devido sim a essa inflamação de baixo grau, a essa alimentação errada, a esse acúmulo de gordura que o corpo não tá reconhecendo como normal mais, né? Aquilo tá passado da conta e traz essa inflamação. A gente tem que lembrar que o nosso tecido adiposo é um órgão metabolicamente ativo que tem em todo o nosso corpo, né? Todo o nosso corpo é o tecido adiposo. O tecido adiposo está nos meus braços, nas pernas, em todo o meu corpo.
E esse órgão metabolicamente ativo, né? Ele não é ali só para amortecer quedas, não, né? A gordura não é só para proteger e também não é só um protetor térmico, também é. Mas a gordura acontece muitas funções ali. Então ela é importante, o tecido adiposo ele é importante. A questão é começar a acumular excesso. Então essas células de gordura começam a aumentar e a se duplicar também, né? E esse excesso de tecido adiposo, que é incomum no seu corpo, leva à inflamação. E essa inflamação que vai levar a todos os sintomas que a pessoa não quer, né? Então, muitas vezes o que a gente acha que é a causa é a consequência. Então, tratar, por isso que a gente fala de dieta anti-inflamatória, estratégias anti-inflamatórias, que vão direto no ponto, né, de reprogramação hormonal natural e espontânea. Porque se não for assim, você não desinflama. Aí você perde líquido, você perde músculo, mas você não reduz essa inflamação e não melhora os sintomas. Não é um emagrecimento verdadeiro. Concorda, doutor? Concordo plenamente, né? E é preciso lembrar que essa inflamação que a gente chama de baixo grau, mas não se enganem, essa palavra baixo grau não significa que ela seja inócua, pelo contrário, ela é muito mais traiçoeira. Então, essa inflamação de baixo grau, ela acomete todo o organismo. E é essa que é uma grande diferença de uma inflamação comum. Porque uma inflamação comum é assim, você está com o dente doendo, você vai lá e tira um dente, fica inchado no local, depois desincha, acabou, né? É só no local o sintoma. Agora, essa inflamação causada pela obesidade, essas citocinas inflamatórias, essas substâncias inflamatórias são lançadas na circulação e passam pelo corpo inteiro. Então, elas atuam em todo o corpo, elas ativam todo o sistema de inflamação em todo o corpo. Então, a pessoa está com um aumento de gordura e pode desenvolver, por exemplo, uma artrite no joelho ou uma artrite no ombro, pode desenvolver uma fibromialgia, ou mesmo uma tireoidite, uma inflamação da tireoide. Enfim, né? A inflamação pode cometer qualquer parte do corpo, ela é sistêmica. E além de ser sistêmica, quer dizer, ela não pega só uma parte, ela pega o corpo inteiro, vai acometer o cérebro, causando quadros depressivos, quadros de ansiedade, de compulsão, né? Além disso, ela, de ser sistêmica, ela também é crônica, o que é pior, porque ela não tem resolução. Ela começa, mas ela não tem meio nem fim. Ela fica ali toda a vida, o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, durante anos, né, acabando com a saúde da pessoa. E aí ela vai promover acúmulo de líquido. O que acontece quando você bate o teu braço na porta, por exemplo? Ele não incha? Agora imagina que o seu corpo inteiro tá inflamado. Aquela parte ali do braço está inchada porque ela está inflamada. Agora, se o seu corpo inteiro estiver inflamado, ele também não vai estar todo inchado? Pois é isso que acontece. Você está toda inflamada e, consequentemente, estando toda inflamada, o corpo vai acumular gordura, vai acumular água também, vai reter líquido, porque ele está inflamado e toda inflamação causa inchaço. E aí você vai lá e acha que vai resolver simplesmente com um diurético. Mas você precisa desinflamar. Então é a mesma coisa eu estar com o meu braço inchado, porque eu bati numa porta e machuquei, e ir lá tomar um diurético para desinchar o braço. Pode até melhorar um pouquinho, mas não vai resolver a causa. Você vai atacar o problema por outro lado e não pela raiz dele. Né? E você vai perder um pouquinho de líquido, mas principalmente vai perder mais líquido onde não deveria perder com esse diurético. E aonde precisaria perder de fato, resolvendo a inflamação, você não está fazendo. A obesidade é uma doença inflamatória. Não existe obesidade sem inflamação. Não existe obesidade, sobrepeso saudáveis. Um gordinho saudável, uma gordinha saudável. Não existe. Existem pessoas que acham que estão saudáveis, mas saudável de verdade, ninguém que está acima do peso pode ser. Por quê? Porque o processo inflamatório crônico, ele é intrínseco ao acúmulo de gordura. Não, uma coisa não existe sem outra. É a mesma coisa de falar que existe um incêndio sem fogo. Não existe incêndio sem fogo. Né? Então não existe obesidade e sobrepeso sem inflamação
e a pessoa pode até não ter ainda uma doença manifesta, declarada, detectada no exame laboratorial, mas isso é uma questão de tempo. Então, é urgente emagrecer. Quem está acima do peso precisa emagrecer com urgência. Né? A redução de peso, ela está diretamente ligada à redução dos marcadores inflamatórios, né, que causam as doenças, o cansaço, a insônia, baixa de libido, acúmulo de gordura na região da barriga. O papel da alimentação na prevenção, como também nos sintomas já depois de causados da inflamação, são fundamentais. Então, existem sim alimentos que têm poder anti-inflamatório, mas não são alimentos perdidos, né? É importante, primeiro, você entender a combinação alimentar, do seu dia alimentar completo, e que você precisa dos alimentos funcionais. Não é por acaso que os alimentos têm cores diferentes, não é por acaso que os alimentos têm vitaminas e minerais diferentes. Então, nós precisamos reduzir a inflamação através de bons alimentos no nosso dia a dia. Muitas vezes, a alimentação saudável, ela é de vez em quando. E a rotina é comer o que está na frente. Comer o que você encontra mais fácil. Aí sim está o problema. E a inflamação, doutor Cristiano, ela não vem de uma hora para outra. Muitas vezes ela vem ali 1 ano. Você nem percebe quando ganha 1 quilo. Você nem percebe o começo disso. Você vai perceber depois que já está instalado 5, 10, 20, 30 quilos a mais no seu corpo. Quando as suas roupas já não estão servindo mais. Mas teve um começo. É aos poucos que isso vai acontecendo, né? E para tratar, tem tratamento, né? Isso é através, sim, dos alimentos. Exatamente, através dos alimentos, e é um princípio que nos norteia. Né? O emagrecimento não se faz com restrição alimentar. O emagrecimento se faz com boa nutrição, que é diferente de retirar alimentos. Então, o que as pessoas fazem? Eu preciso emagrecer, então vou deixar de comer isso, aquilo, outro. Essa pessoa já está desnutrida. Nós precisamos lembrar que a obesidade e o sobrepeso são formas de desnutrição. Então as pessoas pensam que elas estão nutridas demais, por isso que elas estão com excesso de peso. Equívoco redondo, equívoco absurdo isso. As pessoas estão desnutridas, por isso elas estão acima do peso. Uma pessoa bem nutrida, ela tem um metabolismo rápido, ela não acumula gordura em excesso. Uma pessoa mal nutrida, ou seja, que não ingere adequadamente determinados minerais, determinadas vitaminas, determinados tipos de gordura essenciais à saúde, como as gorduras ômega 3, ômega 9, ômega 7, que são gorduras anti-inflamatórias, inclusive. Sem elas não é possível combater a inflamação. Olha só, nós estamos falando de gorduras que podem ajudar a emagrecer. Então, os conceitos de emagrecimento muito equivocados, onde as pessoas pensam, eu preciso cortar gordura para não engordar, por um raciocínio simplista. Né? Pensar, se eu como gordura, por isso que eu engordo. Não é assim. A bioquímica do nosso corpo é muito mais complexa do que simplesmente que a gordura do meu corpo é formada a partir da gordura que eu como. Não. Determinadas gorduras que eu possa vir a comer podem melhorar minha nutrição, acelerar o meu metabolismo e queimar a gordura acumulada. É o inverso, muitas vezes, do que as pessoas pensam. Então, a boa nutrição é a mãe do emagrecimento. Então, as pessoas precisam deixar de pensar o que elas vão tirar para emagrecer e começar a pensar o que elas vão colocar. O que elas precisam acrescentar na alimentação delas que não está lá para que elas possam emagrecer. E aí, aquele alimento que ela deve, de fato, retirar vai ser consequência. Mas primeiro ela tem que dar o passo de aumentar a nutrição, melhorar a qualidade da nutrição dela, e aí automaticamente ela vai se alimentar na quantidade correta e da forma correta. Isso é automático. O que não dá é para exigir que a pessoa faça isso de cabeça. O seu corpo, ele naturalmente processa a informação da quantidade que você deve ingerir, desde que você esteja ingerindo os alimentos certos. Não adianta você querer fazer isso por conta, por contagem de caloria, por contagem de pontos. Não vai dar certo. Por quê? Isso não é função sua contar pontos. A sua função é melhorar a tua alimentação e o seu corpo, natural e automaticamente, vai determinar, vai qualificar as quantidades que você pode comer. Isso vem naturalmente, sem esforço, sem desgaste.
Maravilha! E agora, para fechar com chave de ouro o nosso tema dieta anti-inflamatória, então, que realmente é o que funciona, né? Então, não é sobre low carb, jejum, cetogênica, sobre as modinhas, é sobre combinar os alimentos, nutrir o seu corpo, se sentir bem, reduzir inflamação para que o seu emagrecimento seja rápido e verdadeiro, comendo bem, através de acrescentar alimentos na sua vida. E aí, doutor Cristiano, eu quero hoje apresentar para as pessoas que estão nos assistindo e que têm os sintomas de inflamação causada pelo sobrepeso. Então, quem dorme mal, quem tem facilidade de ganho de peso, quem tem muita gordura na barriga, quem tem dificuldade de emagrecer, fome toda hora, ansiedade, lembre-se, existem 7 alimentos que têm um alto poder anti-inflamatório que não podem faltar na sua dieta. Quais são esses alimentos? Número 1, as uvas, né, que tem o resveratrol, a uva roxa. O resveratrol anti-inflamatório potente, que não pode faltar aí na sua casa. Então, consuma as uvas roxas com a casquinha dela, né? Não joga fora a casquinha, pelo menos 2 a 3 vezes na sua semana, né? Não precisa ser muito, um castinho de uva de sobremesa, 2 a 3 vezes por semana. O segundo alimento que é muito importante são as frutas vermelhas. O morango, a framboesa, a amora, a mirtilo. As frutas vermelhas não são importantes, doutor Cristiano? Conta pra gente. Fundamentais, né? Essas frutas vermelhas, que muitas vezes também são roxinhas, né? Isso. A gente chama de fruta vermelha, mas muitas são roxas também, rosa, né? Então, dessa cor vermelha mesmo. Elas têm um alto poder antioxidante. E tudo que tem força antioxidante tem força anti-inflamatória, porque o nível de oxidação do nosso corpo é equivalente ao nível de inflamação. Então, elas têm fitonutrientes, substâncias anti-inflamatórias naturais, antioxidantes naturais, que ajudam a reverter esse processo. O terceiro alimento é o brócolis e os vegetais verdes escuros, os crucíferos. Vitamina K, vitamina C, potássio, magnésio, fibras que são fundamentais para o seu intestino. Então, é um conjunto de maravilhas os vegetais verde escuro. Esse eu te falo. Não deixe faltar na sua vida todos os dias. Os vegetais verde escuro não podem faltar para quem quer emagrecer, quem está com sintomas de inflamação devido ao sobrepeso e obesidade. Então, brócolis, ora pronobis, a couve, todos os vegetais verdes escuros são muito nutritivos, muito ricos em magnésio e principalmente as fibras deles ajudam demais também no funcionamento do seu intestino. Agora, o quarto alimento que não pode faltar para quem precisa perder peso é a curcumina, né? A cúrcuma também pode faltar, doutor Cristiano? Conta para nós. Olha, você está mandando aí um batalhão, uma tropa de elite, né, para combater essa inflamação crônica que é a obesidade. Tropa de elite, gostei. Causa, né? Tropa de elite. Então, a curcumina é um desses grandes, né, dessas grandes substâncias que é muito presente na cúrcuma longa ou no açafrão chamam também conhecido como açafrão da terra. Então, aquele pigmento amarelo alaranjado que vem do açafrão, ele é altamente protetor. E tanto é importante isso que na Índia, onde o pessoal consome na Índia, eles têm culturalmente um alto consumo de cúrcuma, né, na forma daquele tempero curry, né, que vem do açafrão da terra, que vem da cúrcuma longa. Lá o índice de câncer é muito pequeno. Por quê? O câncer, como eu já falei para vocês, é uma das consequências da inflamação crônica. Então, todo tecido que está inflamado cronicamente, ele é mais propenso a ter um desequilíbrio e entrar no processo cancerígeno, né? Então, quando você combate a inflamação, você combate as doenças que são consequências dela, como câncer, doenças cardiovasculares, e é o que acontece na Índia, porque a população de lá consome muita curcumina, né, Luiz? Isso. Além disso, também tem um quinto alimento que muitas vezes as pessoas não consomem, mas é muito simples e fácil de consumir no dia a dia, que é a semente de abóbora. Ela tem muita vitamina do complexo B, vitamina E, e além disso, tem muitas gorduras boas a semente de abóbora.
Então, você pode comprar ela em loja de produto natural, triturar no seu liquidificador e tomar, por exemplo, consumir uma farofinha da semente de abóbora no seu iogurte, ou em uma vitamina que você fizer, ou sobre a salada mesmo. É super simples de consumir e para ter os efeitos dela, é você consumir uma colher de sopa por dia, pelo menos 3 vezes por semana. O sexto alimento, esse é uma delícia. Tem épocas do ano que ele é mais comum, tem outras que ele fica mais carinho, né? Mas mesmo assim a gente encontra o ano inteiro, que é o abacate. O abacate que muitas vezes foi considerado vilão por ser calórico. Claro, a gordura é muito calórica, mas a gordura do abacate é maravilhosa. Se a gente pensar em caloria, a gente não consumiria abacate. Mas quando a gente pensa em dieta anti-inflamatória, em estratégias de emagrecimento que agem reprogramando seus hormônios, nós precisamos aumentar a gordura boa. E o abacate é importante nessa jornada, que é uma das frutas aí, simples, fácil de usar, riquíssimo em gorduras boas, baixo índice glicêmico. Você pode usar o abacate quando está na época do abacate, você pode congelar a polpa do abacate para usar durante todo o ano. Se você consumir aí de 1 a 2 colheres por dia, já vai ter uma quantidade boa de gorduras que são fundamentais para o transporte de vitaminas, para a sua saciedade. Então, use e abuse do abacate sem medo de ser feliz. O abacate é um bom exemplo, né, Nutri? Assim, essa lógica equivocada das calorias é que faz com que as pessoas pensem totalmente erradamente, que tomar um refrigerante zero é melhor do que comer um abacate. Porque o refrigerante zero não tem nenhuma caloria e o abacate tem muito mais calorias, né? Então, são esses equívocos na alimentação que faz com que as pessoas nadem e morram na praia. Então, o emagrecimento verdadeiro, ele não se faz por contagem calórica. O emagrecimento verdadeiro se faz, volto a dizer, com boa nutrição. E aqui está o exemplo, onde o abacate, apesar de ser um alimento calórico, porque ele tem bastante gordura, é um alimento anti-inflamatório que vai debelar, vai ajudar você a equilibrar os hormônios da saciedade, da fome, vai debelar a compulsão alimentar e vai ajudar a reajustar os seus hormônios de forma que você consiga emagrecer, mesmo consumindo gordura do abacate. O sétimo alimento, e ele já foi vilão e ele agora pode ser mocinho para algumas pessoas, e são os ovos. O ovo é um alimento completo, né? Ele é considerado aí o segundo melhor alimento do mundo, não é, doutor Cristiano? E os ovos, eles podem ser consumidos sem medo. E muitas pessoas falam, nutri, ovo não aumenta colesterol, ovo faz mal, quantos ovos eu posso comer por dia? Deixa eu te perguntar, você já ouviu falar de uma pessoa que está hoje com sobrepeso e obesidade de tanto comer ovo? Eu nunca ouvi falar isso. Pelo contrário, todas as vezes que você conversa com alguém que está hoje com sobrepeso e obesidade, ela não tem ovo na sua alimentação. Exato. Os ovos são riquíssimos em gorduras boas, proteínas de alto valor biológico e não tem que se preocupar com quantidade. Pode, doutor Cristiano, comer ovo à vontade? Pode comer ovo à vontade, porque ninguém conseguiria comer mais do que a quantidade máxima de ovo, que é muito alta, né? Então, na verdade, as pessoas pecam não por comer excesso de ovo, as pessoas pecam por comer pouco ovo. E a principal parte do ovo, que todo mundo fala que é vilã, é exatamente a mais nutritiva, é a gema. Tá? A gema é a parte mais nutritiva do ovo, inclusive. Né? A clara também é nutritiva, mas a gema é infinitamente mais rica em nutrientes. Tanto que de uma gema nasce um indivíduo inteiro, um pintinho, uma ave inteira. Ela tem tudo que precisa para um corpo, para um organismo ali dentro. É fundamental para a vida, fundamental para uma boa nutrição. Não joga a gema do ovo fora, utilize o ovo inteiro, a clara e a gema. Pode ser o ovo de codorna, pode ser o ovo normal de galinha, sempre sem medo, né? Você vai com certeza melhorar a saciedade, ganhar massa muscular, ter mais energia, mais disposição, melhor transporte de vitaminas. Ovo é vida, use, né? Tanto que ele dá origem à vida. Consumam o ovo inteiro com a gema.
E aí, pessoal, com esse tema de hoje, dieta anti-inflamatória, que eu tenho para falar para você, que está desanimado, que pensa que não consegue emagrecer, que está com gordura na barriga, às vezes, muitas vezes na menopausa, ou com sintoma de fome, vontade de beliscar o tempo inteiro, acumulando gordura na barriga, dormindo mal, baixa de libido. Tudo isso tem solução se você buscar o caminho certo do emagrecimento, através de estratégias anti-inflamatórias. Hoje nós já entregamos aqui para você o que é, porque quem tem conhecimento é liberto das mentiras, das ciladas, dos produtos alimentícios. Então agora você tem conhecimento. E além disso, eu quero muito que depois você implemente esses 7 alimentos que têm poder anti-inflamatório todos os dias da sua vida. Você colocando eles na sua vida de forma farta, você vai perceber que já vai melhorar a sua inflamação e que naturalmente você vai ter vontade de comer menos o que realmente não te faz bem, que são os produtos alimentícios, os refrigerantes, os aditivos alimentares, que intoxicam o nosso corpo. Mas isso tudo de forma natural, sem sofrimento. Então, ao invés de pensar em retirar, comece a incluir os 7 alimentos importantes na sua vida. Você já vai dar um salto na sua saúde. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês. Deus abençoe vocês. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo, amor. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Fiquem com Deus aí. Obrigado.